Bom, Edson, Ninguém viu o tutorial. pode começar pelo Edson, mas eu queria talvez ouvir uma manifestação do Jonathan e um compromisso aqui. Jonathan, você sacou... Nem assinou o papel ainda, mas gostei. Você já pode Vai pular estar gravado. agora. Já tá gravado. Tem moleza não, cara. Viu? É o seguinte, acho que depois a gente vai ter muita oportunidade de conversar. O Jonathan tem muita coisa que ele desconhece, assim como o próprio Felipe teve que fazer uma imersão para conhecer, mas a gente está contando demais com a sua futura coordenação nessa área. Então, eu queria ouvir um pouco de você, o que você achou, como é que você fecharia essa primeira reunião, essa participação aqui. Bom, todos me ouvem bem, né? Sim. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de participar desse excelente grupo de trabalho com todos vocês, né? De minha parte, vai ser um desafio enorme para mim conhecer melhor as áreas e conhecer todos os experimentos e aquilo que realmente eu vou ter que saber e conhecer para conseguir auxiliá-los, né? E eu acho que também a gente precisa, no meu caso, uma conversa muito para delinear os novos passos junto com o professor Matheus, né? Como o professor Straviz falou, a ideia é que a gente trabalhe muito em cooperação. Então, eu acho que eu me coloco à disposição, respondendo a pergunta de forma direta, mas eu acho que a gente precisa dessa conversa junto com o professor Matheus para a gente definir muito bem qual vai ser o papel de cada um de nós dois nessa tarefa de tentar auxiliar todos vocês, né? E mais importante do que auxiliar, na verdade, a partir de certo momento vai ser coordenar, porque a parte quantitativa é uma coisa que eu acho que é o denominador comum de tudo que está nessas bases. Mas a gente vai ter muito tempo para conversar, não se sinta já atropelado, mas assim, só se sentir peça fundamental, tá? Não se sinta constrangido, nós estamos esperando você que trabalhar bastante. Trabalhar, eu gosto de trabalhar bastante. Então, Edson, você quer mais uma palavrinha? Depois a Luísa? Rapaz, se o João fizer o que ele fez aqui comigo, meu Deus, ele revisou linha por linha dos meus dados lá de Paragominas, se você tem uma ideia. Olha que talento. Mas eu achei a ideia fantástica, assim, pensando lá atrás, que a gente teve que correr, organizar tudo para tentar colocar para quem não entende nada do que a gente faz, a importância de uma estação experimental naquele local. Então, para mim, essa organização eu acho fantástica. Eu tenho, até o momento, até poucas semanas atrás, eu tinha pouca relação com pesquisa na estação, para ser bem franco. Tinha muito de ensino, né, de levar os alunos lá. Mas agora a gente está iniciando o experimento, esse experimento vai ser, de fato, de longo prazo, é aquele desafio que muitas companhias têm de erradicar eucalipto nas áreas de APP, e a gente já estamos com um grid de parcelas que o Jonathan ajudou para lá no campo, vamos passar o LiDAR antes, vamos passar o LiDAR depois, fazer esse cruzamento. Então, vai ser um experimento bem interessante, que vai servir muito também de política pública. Então, é isso, agradecer o convite e estamos dispostos aí Quando eu falei das tabelas, Silvana, é verdade mesmo, a equipe já vai dia 4 para lá, então, quanto mais cedo a gente puder cadastrar, eles já vão com template da tabela já criada, acho que é legal. Uhum. Tá, muito bom. Tá, Lu, quer falar um oi? Tchau. Lu, mostra para nós o tutorial. O tutorial, assim como o dashboard, está ainda em construção, né? Então, pode sempre dar sugestões, a gente melhora, muda, acrescenta. O tutorial é mais para como usar o Argo, né? Para quem for editar, quem for usar os dados. O dado está público também, está no GitHub com essa página. E tenho aqui alguns tutoriais já feitos, assim. Por exemplo, mostra como é que é feito, vai explicando como usar o Argo, para cadastrar novos experimentos, passo a passo de como fazer. No final de cada tutorial, tem além das explicações, tem um vídeo fazendo um exemplo. E é isso.
para cada um deles tem um de passo a passo, de como começar, primeiros passos, de cadastrar experimento, como atualizar os dados de um experimento, ou seja, depois da coleta, mudar a situação, mudar algum dado que já foi feito. Também temos tutoriais de como mudar as listas, aquelas por exemplo, para cada programa, como acrescentar um novo tipo de opção à lista, mas temos para todas essas variáveis, como exportar, ou seja, são os primeiros tutoriais que eu fiz, mas caso vá aparecendo dúvidas, a gente vai colocando mais tutoriais aqui. Gustavo, você podia passar o link, né, do dashboard e dos tutoriais. Tá. Né? Eu depois coloco no docente, são 2 links, para os tutoriais e para o... Reforçando que... E no dia do treinamento eu instalo água na sua máquina. E para usar, para você, esse tutorial vai ser útil para quem tem o Argon instalado e vai ter também privilégio de acesso, porque senão, obviamente, é um grupo menor. Nós vamos estar trabalhando com alimentação e atualização e do banco. Mas então nós temos esse tutorial numa página servidora à parte e o dashboard, que aproveita, mostra de novo o dashboard, que eu queria mostrar a agenda rapidinho como última coisa. Então clica lá em agenda. O que a gente acha legal da agenda? Aquilo que a gente discutiu aqui num determinado momento. Por exemplo, você falou assim, eu estou com atividades que estavam planejadas, mas não foram feitas. Ou então atividades que sequer foram planejadas. Eu posso talvez fazer uma consulta aqui na agenda se o experimento tal tem alguma atividade planejada. Mas se eu olhar aqui, aparece uma agenda, né, como se fosse no Google, né, que aparece um negócio, plantio, abertura de covas, e esse aqui embaixo, análise de não sei o quê, com base no que foi entrado como um exemplo desse sistema. Depois são vários gráficos. Por exemplo, aqui, vamos supor que você filtrou do Puritatinga, e você quer saber o que tem para fazer nos próximos 15 dias. Então, vai aparecer uma sequência de todas as atividades que estão planejadas para os próximos 15 dias. Então, essa é uma das ferramentas que, depois que a gente se acostumar a tudo isso, vai ser praticamente o dashboard de gestão. Já é uma gestão isso. Sim. E você vai ter depois a lista do... Não é problema nenhum ficar atrasado, não é demérito ficar atrasado, mas você saber que está atrasado, você pode listar as atrasadas. Você pode querer estender, no próximo ano, nos próximos 6 dias, nos próximos 30 dias. Então, esse vai ser o dashboard, esse é o lugar de fazer essa consulta. E aí, o pesquisador que está querendo que você faça a adubação aqui, plantio ali, não sei o que lá ali, o outro pesquisador quer que você faça não sei o que aqui, não sei o que ali, mas você tem tudo reunido no lugar só. Agora você ficou feliz, né? O sistema... O sistema... Você está no juiz, ele também pegou uma pilha de resultado do dashboard. O legal dessa página aqui, praticamente a autoria de tudo isso é da Luísa, né? O legal desse sistema aqui e da linguagem, dos pacotes que ela está usando para desenvolver essa página, é que, não sei se vocês estão percebendo, ela praticamente se auto-recompõe em tempo real. Você faz a filtragem, ela já se monta. Você filtra por um período mais curto, os gráficos de histogramas também. Então, é tudo muito moderno, digamos assim, ou pelo menos usa as ferramentas de última geração para a gente criar esses dashboards, esses painéis de gestão. Antigamente a gente dava um outro nome, né? A gente chamava de... Enfim, era um painel de controle, para que o gestor tivesse isso na frente dele e conseguisse ter um panorama bem legal. O que cria um círculo virtuoso. Como isso passa a ser uma ferramenta sua e do João e de todos os outros colegas de gestão, vocês vão ser os caras que vão ter o maior interesse em manter isso alimentado corretamente. E aí fica um círculo virtuoso de se tiver tudo lá no Argo direitinho, você vai ver tudo Já foi aqui. falado muita coisa aí, então isso precisa fazer, reunião, né? Aí tem uma coisa que eu queria saber, como que vai ser, qual a instância que tem que decidir? Atualização. Porque eu tenho, juro, se precisar levar 1 mês, 1 ano, 2 anos para agora estar atualizado, não é isso que eu estou perguntando, mas depois que a gente... A rotina, o grupo achar que, não, o banco de dados agora começou a rodar. Para mim, isso eu já estou... Nossa, calma, deixa eu controlar. Mas vai ter um dia que a gente acha que 22 de abril atualizou. Está tudo lá dentro.
ninguém vai falar para mim que 22 de maio vai ter que atualizar de novo, porque ninguém é uma... Mas qual é a frequência que o gestor pode, deve... O que Quem mudar, diz? por exemplo, terminou o experimento, você tem que mudar o status dele, ele está encerrado. Você fez uma medição, você tem que colocar o dado lá. Não, o que já está lá, Silvana. O que já está Não, lá, tá fica lá, lá, para você sempre. Não, mas então, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que eu tô entendendo, deixa eu ver se eu Porque traduzi. talvez você já saiba, que é uma coisa que eu já reclamei antes. O Rildo e o João, principalmente o Rildo e o Jefferson, que não está aqui, está acostumado ao seguinte: você fazia um shape. E nesse shape, você colocava uma tabela de atributos que estava ativa para aquele shape. Então, ele olha lá hoje e fala assim: olha, a estação hoje tem 42 experimentos com esses shapes associados com isso aqui, os atributos, O que acontecia? Aí eu gastava um suor do caramba para fazer aquilo, fazia, entregava a Monique que recebia lá o shape atualizado. Dali a um mês ou 2, Muda o chefe de departamento. muda a Monique Pede. e pede de novo um shape. Então aí passava, como não existia esse sistema, ele tinha que fazer o mesmo esforço. Tem que atualizar. Então, a boa notícia, Hilda, é que isso morreu. Você não precisa mais, uma vez entrada a informação, quando o banco estiver pronto, daqui para frente, é só você ir colocando o que acontece. Só ir atualizando. E o banco, como está arquitetado, está montado para ele guardar essa cronologia e toda essa sequência, você não vai perder nada, todo o passado vai estar lá, e se você quiser resgatar o passado, vai ser um conjunto de dashboards, coisa que ele vai montar, não precisa mais se preocupar, vai ser muito rápido. E o que está hoje vai ser função até onde você conseguiu entrar com as atividades, né, daquilo que está ativo. E é só coisa nova que você vai tendo que... Coisa nova, quero dizer, vamos pegar um caso extremo. O Bruno bolou um experimento novo. Pô, isso vai entrar então do zero. Tem que cadastrar o experimento, tem que cadastrar o desenho, tem que cadastrar as medições, vai começar a ter o template de coleta de dados, fez a medição, começou a subir, e você não teve que até agora, praticamente como gestor da estação, fazer nada. Mas se naquela previsão existia adubação num dia X, isso vai ser planejado, em 2027, em junho, tem que ter uma adubação. Então, lá na agenda, você vai poder consultar e ela vai estar prevista que vai acontecer. Aí você foi o cara que o Bruno falou, Rildo, faz a adubação quando chegar a hora. Você vai ficar de olho. Chegou, fez a adubação, acho que será a sua responsabilidade ou avisar o Bruno, ou ver quem vai estar pilotando a atualização do banco, que a adubação foi feita. Aí na agenda vai constar atividade encerrada, ou atividade concluída, coisas do tipo. Então você vai ver que fica tranquilo, vai ser uma coisa que vai estar bem melhor do que está hoje. Como é que insere um experimento novo? No dia a dia. No dia a dia. Vamos lá. O experimento novo... Antes de instalar, tem que fazer um planejamento. Vocês, na hora de instalar no chão, antes você tem que instalar aqui, cadastrar ele aqui, né? Cadastrar ele aqui. Porque uma das atividades dele é a instalação, né? Instalação, plantinha, não sei o então, que. A atualização que eu estava imaginando, ela é a contínua. Se eu for instalar um experimento, assim como eu vou prever para eu poder subir os dados que eu vou coletar, eu tenho que ter um planejamento, porque senão não sobe. Assim também, um experimento novo, se eu quiser que ele apareça, eu tenho que planejar que ele foi subir. Isso é um exemplo bem prático. O João e o Felipe, eles vão agora dizer quais são as áreas que vão ser constadas para corte. Isso significa que aquele experimento tem que ser encerrado. Né? É o fim da vida dele. Né? O que está lá em pé, por exemplo, uma guimelina antiga para caramba. Está lá a guimelina há décadas. E por alguma razão decidiu-se que vai cortar a coleção de guimelina. Então, beleza. Você entra aqui no sistema, agenda a atividade de corte e de encerramento. Pronto. Aí depois vai ter o preparo do solo, não sei o que, para entrar o experimento. De repente é lá que o Bruno ou o Humberto vão colocar o experimento. Então, você não desmancha o anterior. Não, mas só para ter um choque de realidade. O experimento, o professor Edson, o professor Ricardo compreendem isso daqui, e que tem uma data marcada para junho, né? Para o mês de junho. Vamos combinar, para não parecer frustrante, que esse ainda não vai entrar quando já tivesse montado. Porque senão ele não dá conta. O colocar no sistema não significa que você precisa sair correndo fazer. Mas nós vamos usar ele como exercício, inclusive, para testar o sistema. Porque, não, eu quero dizer assim, porque senão
eu estou combinando com o professor a instalação do experimento. Não, pera aí, que o sistema não está pronto. Eu não vou fazer isso. É isso que eu estou combinando. Para Você está mais adiantado do que o sistema, eu concordo. Mas, assim, a partir não é adiantado, é só para não parecer que eu estou... Pô, o sistema está aí por fora, está alimentando o corpo. Não, vai ter um dia que ele vai falar, não, agora está zerado. Tem outra mágica também. Se a coisa já aconteceu, o sistema também aceita. Isso aí. Agora os shapes, vamos falar dos shapes. O shape tem data. Obrigado, Bruno. Bom almoço. Cada Obrigado, shapezinho tem data de validade. Então, vamos supor que mudou, o negócio era assim, agora ficou maior. Então, aquele que era assim tinha uma data de validade que acabou. Mas existe ainda no banco. E agora tem um outro assim. Esses dois coexistem no banco, só que esse tem data fim, ontem, e esse tem data início, amanhã. Aí nos dashboards você fala a data de validade, então vai ver a data que aqueles shapes estavam valendo. Eu queria dar só uma contribuição, não sei se para o desenvolvimento do sistema se vale a pena, mas quando a gente pensa no Argo, pensando também nos diferentes projetos que tem aqui no laboratório, e que tem no departamento, pensando nessa continuidade, por exemplo, seria possível no Argo a gente selecionar uma área de atuação, por exemplo, tecnologia da madeira. E aí o próprio sistema, ele já, assim, sugerir os atributos, porque assim, eu coloco a análise ambiental, que poderia envolver solo e água. Padrões, E aí, assim, acho que isso facilita. Sim. Vai ser muito difícil. Não vai ser difícil padronizar, mas ao longo do tempo, daqui a 10 anos, a gente já seleciona a área. Então, por exemplo, colheita. Por que isso? Por exemplo, os experimentos de genética são muito parecidos. Exato. Os tratamentos são parecidos, a caracterização é parecida, e aí então tem um padrão. Porque aí você usa aquele padrão, você não precisa falar de novo. Esse experimento tem esse aqui, tem essa variável, que é igualzinho o outro, que é vizinho dele, que é daquela. Exato, mudou o material. Aí só foi assim. Eu falo isso porque assim, Padrão, eu tentei ter uma consultoria na área de banco de dados, antes de entrar na Exalc. E a gente tentava desenvolver um programa que coubesse todos os experimentos ou uma única situação, e era muito difícil, porque ficou muito complexo a criação de atributos. Acho que esse é o quarto ou quinto experimento, o mesmo problema. E aí a gente falava, não, vamos colocar por área. Então, É por área, sim, tem que fazer padrão. Padrão 1. Esse aqui, na maioria dos experimentos de genética, vai usar esse padrão. E adubação e fertilização. A maioria deles vai usar esse aqui. Aí você importa o padrão, você pode importar o padrão e fazer alguma adição. Acho que fica legal. E eu acho que você tinha que fazer um esforço para talvez ter uma pessoa para ajudar a cadastrar. Né? Nós temos duas bolsas nesse EMU. Nós temos duas bolsas, uma TT4 e uma TT3. Inclusive, enfim, se a gente conseguir... aliás, se a gente conseguir, nós vamos começar a anunciar a contratação dessas vagas agora, e aí nós vamos ter dois bolsistas. Para ajudar a imagina dos últimos 50, 60 anos. Nós temos que fazer os primeiros para a gente padronizar aquelas tabelinhas e tudo, e a roda. Mas não ser um novo que vai querer criar coisa, né? Porque aí a gente, como o TT que a gente vai contratar, a gente fala, é assim, para ele não sair do rumo, senão... Mano, parabéns, viu? Obrigada. Excelente. Ótimo negócio do padrão. Eu tinha pensado em fazer padrão de medição, mas, assim, padrão de definição também é bom. Aí dá para pôr da Tereza, sei lá, né? Socioeconômico. Completamente diferente. Na verdade, nós temos duas bolsas TT3 e uma bolsa TT4. Nossa, ambas com duração de 24 meses. Ainda não foram contratadas, ainda não foram divulgadas. Excelente. Se abraçar logo, antes que eu desisto de novo. E muito já que eu estou empolgado, beleza. que foi falado aí, então, tipo, vai ter... Você pontual, o estar de férias vai estar aí. O tempo de movimento vai estar aí. As medições feitas
Então, agora, vamos desassociar as Eu coisas. trabalho Se é medição, Dá licença. sim, Valeu. você tem que... se é medição, Rildo, nós vamos ter que, antes de ver se no sistema existe o experimento, o chamado experimento. Entendeu? Pode ser, por exemplo, um experimento de inventário regular, estágio de férias, não sei. Nós vamos ter que ver como é que isso não vai dar... não vai aparecer Isso não é agora. Mas não existirá, a partir de não precisa ser hoje, mas a partir de uma certa data, não existirá medição na estação ou levantamento que ocorra na estação que não tenha baixado um template ou recebido alguma informação no sistema de que isso vai acontecer. Entendeu? Então, por exemplo, o estágio de julho do João, ela vai dar uma prioridade para cadastrar, para que os meninos que vão lá trabalhar já recebam o template do que é chamado inventário, né, dessas atividades de inventário. Aí o que vai acontecer? Eles vão poder, de repente, o João faz questão de usar um coletor de dados eletrônico, faz questão de usar uma planilha, o que ele quiser usar, ele pode usar. Mas, de alguma forma, ele depois vai ter que migrar esses dados para o template, para que a gente possa fazer a subida dos dados para o sistema. Tá certo? Se tiver já uma padronização, né, formulário, que igual o professor falou, que todo mundo adote, né? Sim. Seria o ideal. E para que não tenha esse retrabalho, né? De repente a gente está acostumado com aquela folhinha, uma coisa. E aí a Silvana vai falar, ó, tem que usar esse trem não vai tipo encaixar. né? Uma coisa legal, ou não, mas que é uma característica da universidade, é que nós somos 24 professores, 24 cabeças. Então não existe padrão, infelizmente, na universidade. É meio difícil, é desafiador. Nunca esqueço o governador Mário Covas mandou o serviço público no Brasil seguir os princípios de gestão pela qualidade total. Isso foi percolando para todas as direções, chegou no reitor da USP. O reitor da USP, seguindo o decreto marco normativo do governador, a USP vai se gerir pelos princípios de gestão de qualidade total. O reitor determina isso dentro da universidade. Aí os diretores recebem essa recomendação. E aí o que acontece? O diretor daqui manda todo mundo fazer e adotar sistemas de... Imagina, você sabe o que é isso? Significa que a gente tem que fazer o ISO 9001, os 5 S's, né? Nós temos que depois fazer a definição de normas e padrões. E aí chegou na hora de o professor padronizar a sua sala. O que ele tinha que ter, o que ele não tinha que ter na sua sala. Lembra disso, Rio? Você estava aqui? As estações. Então, o que aconteceu? Foi uma boa intenção, mas a gente também não pode, às vezes, querer ou esquecer que isso não é um chão de fábrica. Em alguns lugares, você tem que dar uma certa flexibilidade. Mas o que foi colocado aqui, acho que não é esse engessamento. A ideia do Humberto é dizer o seguinte, faz um template genérico por grandes grupos. Por exemplo, essas atividades regulares de medição de inventário. Faz um genérico, um templateão. Se depois o João Batista, que é o professor que já é sênior e está aposentado, ele ainda define que quer, de certas formas, o template não atende, não sei por quê, porque deveria, tá? Mas se não atende, nós vamos ter que respeitar, só que o banco... O template faz Mas sabe, aí dá para pôr uma coluna metodologia manual PELD, metodologia manual tal. Cada laboratório, às vezes, tem sua especialização de desenvolver metodologias, né? Porque a PELD, por exemplo, ela só faz a curva de nível para coletar a amostra do inventário de biomassa. Daí já o REINFOR não. O REINFOR era áreas intocadas para abrir a picada e fazer. Sim. Então, tipo, aí era diferente. Seria legal era marcar um dia com a Monique, porque ela talvez essa seja a oportunidade de você ouvir algumas coisas que ela sempre às vezes até me pergunta, e eu acho que não. Às vezes abrir um Cigan lá para você ver como que está cadastrado lá, o que é aquilo. Como que. Porque o Refloresta SP é um da CEMIG. Da CEMIG. Então é um sistema inteiro do Estado, todas essas políticas públicas, aí todos que tudo entra. Pessoal, eu acho que eu vou só para efeito de gravação, inclusive, fechar e agradecer aqui a presença de todos, que agora já sobraram aqui, pelo menos presencialmente, menos do que estavam antes, mas está lá o Rio dando tchau para o Edson, para o Jonathan e para a Luísa, viu? Obrigado, muito obrigado mesmo. Um abração para vocês e até a próxima. Pessoal, parabéns pela iniciativa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.